Oi pessoal, você que tá aí ligadinho na programação da Rede Sempre, aqui é Yasmin Tasli e hoje eu estou no Museu do Ipiranga em São Paulo. Gente, esse museu ficou 9 anos fechado. Ele é uma construção de 1890. Em 2013 ele fechou para reforma e reabriu esse ano e está fazendo uma sessão de entrada gratuita até o dia 6 de dezembro, pois é. E nós estamos aqui em São Paulo essa semana, gravamos uma série de programas especiais aí para Rede Sempre e vamos também conhecer o Museu do Ipiranga. Vem comigo! Gente, aqui a gente tem uma linha do tempo segundo as obras de arte. Então, em 1844, a gente teve a proclamação da independência com essa pintura de François René. Em 1860, a gente tem a primeira missa no Brasil. Essa imagem já foi vista em vários livros de história. Em 1862, é feito o monumento de Dom Pedro I. A Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Em 77, a gente tem a Batalha do Havaí, uma pintura de Pedro Américo. Em 79, a gente tem a Batalha dos Guararapes. Em 79, também a elevação da cruz em Porto Seguro, Bahia. Em 82, a gente tem a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Em 88, o quadro de Pedro Américo também, Independência ou Morte. Esse quadro, ele tá aqui no Museu do Ipiranga. A gente vai vê-lo daqui a pouco, pessoalmente. Aqui é só uma representação, né? Ali a gente tem os bandeirantes. São muitas imagens que marcam a nossa história. Aqui no Museu do Ipiranga é onde está o acervo dessas obras originais. Então a gente tem aqui o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, que foi pintada por Oscar Pereira da Silva. A beleza dessa imagem, acho que a câmera não vai conseguir pegar. Mas a riqueza em detalhes é uma coisa louca. Aqui a gente tem a fundação da cidade de São Paulo, que também foi de Oscar Pereira da Silva. Olha as molduras. Gente, essa daqui, quem nunca viu nos livros de história da escola, hein? É uma pintura de Benedito Calixto que representa o bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi líder da destruição de Quilombo dos Palmares. Gente, eu tô em êxtase porque é muito doido a gente ver de pertinho os desenhos que a gente via nos livros de história. E é legal de pensar assim, curioso, né? Todas essas imagens foram idealizadas, são imagens idealizadas pelos artistas. Então, a representação, por exemplo, da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, a representação da primeira missa no Brasil, são imagens que foram idealizadas. A gente não sabe assim se de fato foram daquela forma, mas são as imagens que fazem a leitura daquela época pra gente, tá? Então, tem até uma curiosidade ali que fala sobre aliança ou conflito, que é a representação do relacionamento entre portugueses e indígenas, né, o povo originário aqui do Brasil. Então, é muito interessante. Vou mostrar mais um pouquinho da estrutura do museu para vocês. Gente, essa aqui é a escada monumental do Museu do Ipiranga. Esse prédio foi construído em 1890. Então ele é muito antigo, está muito restaurado, muito preservado. Gente, aqui tem várias dessas estações, né, que você consegue ouvir alguns questionamentos e explicações. Então, essa é a sala principal aqui do museu. E a gente tem algumas obras que foram colocadas aqui entre 1922 e 1934.
pelo então diretor do museu naquela época. E ele encomendou essas obras, esses quadros aqui, ali inclusive a Dom João III, para representar personagens da história do Brasil e da história de São Paulo. E o museu faz a gente questionar, né, se essas obras estão representando essas pessoas como heróis e qual história que elas nos contam. Então até o nome da exposição, que é Uma História do Brasil, é uma história que está sendo contada, né? Ninguém sabe qual é a real história, e são várias histórias, na verdade, que construíram o nosso país. Então é muito interessante que a gente pode questionar hoje em dia o que essas figuras representativas nos trazem de sentimentos, né? Gente, aqui é o Salão Nobre do Palácio, e é justamente aqui que está a pintura Independência ou Morte, nessa exposição para celebrarmos a independência. Que em 2022 estamos comemorando, né, 200 anos de independência. É muito difícil mostrar os detalhes disso pela câmera, mas é muito doido ver de perto o tamanho disso. Como é que eles pintavam um negócio desse tamanho antigamente? Ali tem até a assinatura Pedro Américo. Gente, nós estamos aqui no Salão Nobre, no Palácio do Museu do Ipiranga. E esse salão, em 1917, começou a ser preparado para a comemoração do centenário da independência, que era em 1922. O então diretor do museu na época, Afonso Toné, ele encomendou algumas obras que estão ali acima de Independência ou Morte. Na verdade, este salão foi construído e preparado para receber o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. E algumas dessas obras representam políticos paulistas e cariocas que foram importantes para a independência, a articulação da independência. E duas obras em específico representam a posição e a participação das mulheres na independência. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, gente, ali em cima a gente tem José Clemente Pereira. Ali é Dom Pedro I, né, que proclamou a independência oficialmente, e José Bonifácio. Alguns deles aqui foram responsáveis pelas articulações com a corte portuguesa. Então aqui a gente tem o Feijó, que participou de reuniões com a corte portuguesa, José Bonifácio, que organizou o Dia do Fico. E aqui, gente, nós temos Maria Quitéria, baiana, mulher baiana guerreira que esteve ali participando do dia da expulsão dos portugueses do país. E ali do outro lado a gente tem a Imperatriz Leopoldina com as filhas. Vou chegar lá mais perto para mostrar para vocês. E o bebezinho ali, que seria o futuro imperador Dom Pedro II. Representando aqui a maternidade e a continuidade no Império. Gente, essa exposição que a gente viu aqui, lá embaixo, e na escada também, é uma exposição que foi feita para comemorar os 100 anos da independência. Então ela foi tombada, ela não pode ser modificada. E aí a forma que a gente tem hoje de interpretá-la e questioná-la é vir aqui conhecer, e o museu atualmente colocou alguns pontos, assim, algumas estações de escuta para você entender um pouco mais da história e também para questionar a representação de algumas imagens, né? Mas de qualquer forma, são hoje, em 2022, 200 anos de independência, então essas imagens estão aqui há mais de 100 anos e é muito doido de ver pessoalmente o que a gente sempre viu nos livros de história. E fica aquela pergunta, né? Independência ou não? Já dizia os nossos baianos. Gente, aqui a gente tem uma vista linda do Jardim do Ipiranga. E o museu, pessoal, como eu já comentei, foi uma construção de 1890. Em 2013, o museu foi fechado para o público e passou por uma série de reformas e restaurações, porque a estrutura estava comprometida. E esse ano, 9 anos depois, ele é reaberto. Está num período de acesso gratuito, então a gente só tem que marcar. E toda sexta-feira no site do Museu do Ipiranga são lançados ingressos, acaba muito rápido. A gente por pouco não consegue esses para vir hoje. E até o dia 6 de dezembro esses ingressos vão estar gratuitos.
Depois, mês que vem, já vai começar a ser cobrado, então eu imagino que talvez seja mais fácil de conseguir. Mas é muito interessante ver o quanto o museu está cheio e quantas pessoas estão curiosas e vêm aqui para conhecer mais e reviver, né? Relembrar a história do nosso país. Gente, vou tentar explicar aqui um pouco da história por trás dessas imagens, esculturas e pinturas. Esses quatro, esses quatro quadros, eles representam ciclos econômicos do Brasil. Então, a posse da Amazônia, que é representada inclusive sem a presença de indígenas, o ciclo da caça do índio. Este quadro passou por várias revisões do diretor do museu na época, Afonso Toné. Então, todos os pintores, né, que ele encomendava faziam primeiras versões e enviavam para ele para que ele pudesse verificar. E este foi o que mais passou por alterações até que se encontrasse a melhor postura ali para o bandeirante. Esse representa o ciclo dos criadores de gado e ali o ciclo do ouro. Todos eles representando principalmente figuras paulistas e brancas imponentes, né? E negras e indígenas como submissas. As esculturas, elas representam os bandeirantes que conquistaram as cidades, os estados brasileiros, na verdade 6 estados brasileiros. Então Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina aqui. E aqui tem mais uma também, que é o Rio Grande do Sul. E a data nessas esculturas, então, por exemplo, ali 1853 Paraná, 1748 Mato Grosso, foi a data que esses estados deixaram de fazer parte do estado de São Paulo. E todos esses bandeirantes, né, Manuel Preto, Pascoal Moreira Cabral, foram os responsáveis pela conquista desses estados. Aqui a gente também tem os brasões das cidades de São Paulo. Então são 9 brasões: Sorocaba, Itu, aqui tem Itaim, ali tem Santos, aqui tem o da cidade de São Paulo mesmo. São 9 brasões das cidades mais antigas do estado de São Paulo. E eles contêm as datas de fundação das cidades. Então 25 de janeiro de 1554 foi a data que São Paulo foi fundada. E o nome dos fundadores, Manuel de Paiva e José de Anchieta. Então não são poucos os detalhes, assim, todos eles têm inscrições em latim que significam algumas informações. Ali, o de Santana do Parnaíba tem o mapa do Brasil, cortado pela linha do Tratado de Tordesilhas. Então não são poucos os detalhes e as imagens. A gente ainda tem aqui em cima a Sanca. E todas as datas representam tentativas, eu vou tentar pegar uma imagem melhor, de independência do Brasil até 1822. Então a gente tem aqui a Inconfidência Mineira. Gente, aqui na Sanca a gente tem algumas datas de alguns anos e algumas imagens, né? Todas essas datas representam tentativas de independência antes de 1822. Então em 1720 teve a revolta de Vila Rica, em 1789 a revolta pernambucana, Revolução Pernambucana, né? Em 1817, a Inconfidência Mineira. E em 1822, de fato, a independência. A gente tem algumas imagens também. Então, ali, por exemplo, a gente pode ver Joana Angélica, que foi um símbolo representante na luta na Bahia. Aqui a gente também tem Frei Sampaio, que escreveu o texto do Fico, Dia do Fico, e outros textos importantes também para a independência. Ele escreveu o Manifesto do Fico, isso. Então é muito doido de ver, né? Ali a gente tem também Tiradentes, presente aqui na exposição do Centenário da Independência. E todas essas peças, pessoal, essas obras foram encomendadas por Afonso Toné, que era o então diretor do museu na época do Centenário. Ou seja, já tem mais de 100 anos que elas estão aqui, porque nós já estamos completando 200 anos. Gente, aqui no segundo andar do museu tem uma exposição sobre a disputa territorial que formou o Brasil, né? Então, em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, era esse mapa, mais ou menos. Em 94, a gente teve o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Em 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral. Em 1532, a fundação da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza.
Aqui era a carta de Pedro Vaz de Caminha. Em 1534 teve a criação do sistema de capitanias hereditárias por Dom João III. Em 1549, estabelecimento do governo geral no Brasil com a chegada de Tomé de Souza, primeiro governador da Bahia. E aqui vai toda uma trajetória de linha do tempo, entre os séculos e os anos, detalhando como foi a formação do Brasil, a criação do estado do Maranhão, os limites que abrangiam a região norte, o ataque dos holandeses a Salvador, que então era a capital no Brasil. Eles permaneceram por um ano, quando a Bahia foi reconquistada pela coroa luso-espanhola. Uma invasão a Pernambuco pelos holandeses também, em 1630. E aí segue toda a história do nosso país, permeada, né, por essas invasões e divisões e reconquistas. Aqui tem algumas moedas da época de Dom Pedro I. Aqui no centenário do descobrimento do Brasil, centenário da independência do Brasil. Muito interessante. Aqui as moedas da República. Aqui a gente tem algumas medalhas e honrarias também. E essas são as da Ordem da República, Ordem do Ipiranga, que foram criadas em 1969 pelo então governador do estado de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré. Aqui também tem algumas medalhas que eram dadas no Brasil Imperial aos colonos que eram condecorados com ordens criadas em Portugal, a fim de fortalecer o apoio à monarquia. Gente, como sempre, os museus também acham uma forma de interagir mais próximo do público. Então aqui é um espaço em que você pode montar a sua própria exposição. E aqui tem imagens que a gente pode mexer, tirar do lugar, voltar e tal. Colocar em ordem. Alguém até mandou aqui uma exposição. E aí a gente consegue catalogar elas também. Aqui é possível determinar os trajetos que os objetos vão percorrer. Então, no caso, eu gostaria de guardar esta moeda no museu. Esse objeto aqui, ele precisa ser conservado. E aqui a gente tem os bastidores, o processo de conservação de uma moeda, por exemplo, antes do restauro, depois do restauro. Ah, muito interessante. Gente, já tô me encaminhando aqui pra saída, mas com certeza é uma visita que eu farei mais vezes. Outros momentos em São Paulo eu virei, porque eu mostrei bastante pra vocês aí das exposições que falam da história do Brasil, mas tem várias outras, tem exposições que mostram ali o processo de colher todas essas memórias, essas provas e como é feita a curadoria do museu. Enfim, a gente chega a ficar tonto de tanta informação. Então eu recomendo aí o passeio para quem estiver por São Paulo e com certeza voltarei. Pessoal, além de várias exposições interessantes, a gente consegue subir aqui no alto do museu, que é um mirante para a cidade de São Paulo. Gente, é muito bonito. Gente, aqui é o jardim do museu. Ali à frente ainda tem um monumento. A gente tem essa vista aqui de São Paulo, cidade de pedra. Gente, é aqui do alto do Museu do Ipiranga, nesse vento frio e com essa vista linda da cidade de São Paulo, que eu finalizo o nosso programa de hoje.
Vocês que não assistiram os outros programas que a gente gravou aqui em São Paulo, fiquem ligadinhos na programação da Rede Sempre. Assistam pelo nosso site, redesempre.com.br, pelo canal do YouTube da Rede Sempre também. E é isso, eu tô sempre por aqui, vocês já sabem. Beijo!